Bem-vindos ao E Agora Doutor, o podcast que coloca a saúde em suas mãos. Eu sou Kelly Mendes, gerente de comunicação e marketing do Eco Medical Center. Aqui vamos conversar com especialistas para responder as maiores dúvidas de vocês, trazendo os melhores tratamentos, diagnósticos, procedimentos para descomplicar a medicina, tudo baseado em ciência. Hoje estamos aqui para falar sobre saúde mental e, para isso, trouxemos duas autoridades no assunto que vivem isso no consultório diariamente. Estamos aqui com a doutora Isabela Teixeira e com a psicóloga Aline Gazinelli. Sejam muito bem-vindas, meninas. Quero agradecer muito pelo tempo de vocês, por estarem aqui com a gente hoje. E eu gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho. Doutora Isabela, por favor, inicie a apresentação. Conte um pouquinho da sua história, como você iniciou na clínica médica, como você atua hoje nessa área. Então, eu me formei em medicina pela PUC do Paraná. Depois eu fiz residência em clínica médica pelo HC, o Hospital de Clínicas daqui. E eu me reconheci como clínica médica atuando nela mesma. Eu me apaixonei, porque é uma área muito abrangente, muito diversificada, apesar de ser muito desafiador, porque nós temos que nos atualizar em todas as especialidades que existem. É muito recompensador, porque a gente acaba formando um vínculo com o paciente muito importante. O paciente acaba te procurando muitas vezes durante o ano, porque tem uma dor de cabeça, porque teve uma gripe. E isso é mais importante ainda quando falamos de saúde mental. O acompanhamento é integral, né, doutora? Não é apenas uma doença, apenas algo específico, mas é integral nesse caso, né? Como é que funciona a tua rotina? Com certeza. Nós, como os clínicos, temos que ver o paciente como um todo, porque às vezes ele chega com uma queixa física e, na verdade, nós descobrimos que tem um fundo emocional. Perfeito. Aline, por favor, se apresente. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês, com a Isabela, com você, Kelly. Então, eu sou mineira, antes de tudo, né? Acho importante falar. Eu vim lá de Belo Horizonte para Curitiba em 2022 e aí transferi minha faculdade para cá. Então, eu sou formada pela Tuiuti do Paraná como psicóloga e estou terminando a minha especialização em clínica na parte de sistêmica familiar. Não sei se vocês conhecem, mas é uma abordagem que lida muito com exatamente essa coisa do integrativo, assim, de não ver o indivíduo como sozinho no mundo, né? Então, a gente sempre vai olhar esse indivíduo a partir de onde ele está, o sistema que ele se integra, em como a família dele se relaciona. E aí, quando a gente fala família, não necessariamente é só pai, mãe, irmão, né? Às vezes são os antepassados ou a cultura que aquela pessoa está inserida. Eu sou suspeita para falar, sou bem apaixonada com essa parte. E então, já atendo presencialmente ali no ECO, atendo online também para todo o Brasil. E sou comunicadora também. Então, eu integro a parte da psicologia com a parte organizacional, né? Nas empresas, a gente conseguir falar de saúde mental para o maior número possível de pessoas. Incrível, Aline. E essa parte sistêmica familiar é muito importante, é muito interessante também, porque, basicamente, quando a gente se torna um adulto responsável, né, a gente percebe o quanto a nossa criação influenciou no nosso comportamento. Conta um pouquinho mais como é que funciona essa relação, essa nossa criação, o que influencia nas nossas até tomadas de decisões quando a gente é adulto, né? Pensando na parte da sistêmica familiar, num adulto, né, já formado, que paga as contas, que tem que estar ali bancando uma casa, é muito importante. A gente sempre olha a questão dos padrões familiares. Então, basicamente, assim, o começo de uma terapia sistêmica é muito pensar o que está se repetindo, de onde surgiram aquelas coisas. Porque nada surge, né, no vácuo, assim. A gente está inserido num contexto econômico, um contexto social, de país, de cultura. Então, a gente vai trabalhar muito pensando nisso, desses padrões, o que está repetindo, quais são os mitos daquela família. Então, às vezes, acontece uma coisa lá atrás e ninguém fala sobre isso e vira uma coisa velada, mas que vai repetindo em cada geração. E quando a gente consegue, como um adulto, olhar para isso e pensar, nossa, toda vez que acontece essa situação, eu ajo da mesma forma. Toda vez que falam isso comigo, automaticamente eu vou e já reajo muito agressivo. Ah, tá, entendi, é porque isso aconteceu, e aí você consegue começar a fazer um movimento de mudança, né? Então, é muito da gente
ter a consciência e responsabilidade de não culpabilizar ninguém, né? Às vezes a pessoa fez o que ela conseguia fazer naquele momento, era o que estava ao alcance dela, mas de entender, tá bom, agora que eu sou adulta, eu tenho minha responsabilidade. Com muito afeto, com muito acolhimento, como que eu vou sair a partir disso daqui e transformar a narrativa em alguma outra coisa? Ah, incrível, incrível. Inclusive, estávamos falando sobre isso antes, né? Que os nossos pais, eles são humanos também, né? Sim. Todos somos humanos, todos erramos, inclusive os nossos pais, né? E isso também tem realmente isso. Eles fizeram o melhor que eles podiam naquele momento. Como penso eu que quando a gente se torna pai e mãe também faz isso, né? Faz o melhor que pode, com as ferramentas que tem, né? E isso influencia muito o crescimento, o desenvolvimento das pessoas. E eu vou direcionar a primeira pergunta para vocês duas. Doutora Isabela, o que é saúde mental? Saúde mental, na verdade, é um conjunto, não é uma coisa só. E um dos principais pilares é o autoconhecimento. É você saber o que você quer, o que você gosta de fazer na vida, quais são as suas prioridades. É também saber o que você não quer. É saber impor limites de forma assertiva para aquilo que você não quer na tua vida. E outra coisa é você também conhecer os gatilhos que te desestabilizam emocionalmente e quais vão ser as suas ferramentas para lidar com isso. Perfeito. Aline, por favor, complemente. Saúde mental vai bem de acordo com o que a doutora está falando, né? É um conjunto de coisas. A gente não pode achar que é somente, tá com a terapia em dia, né? Hoje em dia tá tudo, tô com a terapia em dia, tô ótimo. Mas, por exemplo, não tá fazendo um exercício físico. Ou não tá saindo de casa, né? Tomando um sol. Aqui em Curitiba é um pouco difícil, mas é um conjunto de coisas que vão te dar um equilíbrio. Então, saúde mental, quem está com a saúde mental em dia é aquela pessoa que está com equilíbrio na vida, que está conseguindo equilibrar os vários pratinhos que a gente tem que equilibrar como mulheres, como homens, né, assim, no nosso dia a dia. Então, muito parte disso mesmo, realmente, você saber colocar limites. A palavra limite, ela parece tão boba, mas ela é tão importante quando a gente olha para isso, né? Do saber falar os nãos que a doutora falou. Não, eu não gosto, não vou, não quero estar nesse ambiente, né? E na clínica a gente percebe o quanto isso é transformador. Falando de famílias, né? Quando a gente atende algum paciente que, nossa, está sempre ali, o pai e a mãe demandam o dia inteiro, a pessoa tem que ir lá, tem que buscar o irmão mais novo, não é nem pai ou mãe daquela criança e tem que estar ali cuidando. O dia que esse paciente consegue falar assim, então, hoje eu tenho compromisso, não vou poder ir. Aquilo vai fortalecendo a pessoa, vai dando uma autonomia, e isso é saúde mental, né? De você conseguir ter essa autonomia. Não é que a gente nunca mais vai ficar triste, né? Mas a gente vai conseguindo lidar melhor. Aline, eu vou tomar a liberdade para fugir um pouquinho do roteiro, para aproveitar o que vocês duas comentaram de limite e relações familiares. Como é que a gente consegue perceber e identificar qual é o nosso papel dentro de uma família? Muito interessante essa pergunta. Como que a gente identifica o nosso papel? Muitas vezes ele nos é dado, assim, né? A gente ocupa porque existe um vácuo naquele papel. Por exemplo, a filha cuidadora, né? Ou o filho que ocupa o papel de marido, porque a família perdeu o pai muito cedo, né? É importante que a gente pense que esses papéis eles são mutáveis. Então, pode ser que um relacionamento você ocupe o papel de filho cuidador, mas no outro você ocupa o papel de pai, por exemplo. Então, esses papéis se alteram ao longo da vida, né? Dependendo de qual relação a gente está falando, se é com os pais, se é com irmãos, se é com os nossos cônjuges, com quem a gente está falando. Mas que a gente não aceite isso e, é isso mesmo, esse é meu papel aqui, não tem nada que eu possa fazer. Não, você tem que ver para quem está sendo útil você exercer esse papel. Quem está se beneficiando dessa falta de limite quando você está nesse papel? E, a partir disso, você entender, tá bom, para mim é muito natural que eu esteja nesse papel, mas ele não me faz tão bem. Então, a partir de agora, se eu sou só o filho, eu vou ser só o filho. Eu também quero ser cuidado. Não vou mais cuidar. Então, vai mais ou menos por aí. Também acho interessante a gente não deixar um papel só nos engolir, né? Então, uma mulher que é mãe, ela não pode ser só mãe. Ela também pode ser esposa, ela também pode ser profissional, ela também é um indivíduo além de tudo isso. Então, não deixar um papel só tomar toda a nossa vida. Perfeito, meninas, perfeito.
Continuando aqui, então, agora voltando para o roteiro, né? O nosso tema é saúde mental por conta do Janeiro Branco. Eu queria entender de vocês por que essa campanha de conscientização é tão importante. Primeiro, porque eu acho que, no modo que a nossa sociedade vive, a saúde mental deveria ser um alerta durante o ano inteiro. Nós devemos tirar todo esse estigma e todo esse preconceito que existe em volta das doenças mentais. Nós temos muitos pacientes que não nos buscam com vergonha de serem fracos, e principalmente se o paciente tem privilégios, se ele tem um bom emprego, uma família bonita, ele se sente com vergonha, com culpa por estar se sentindo deprimido. E depressão é uma doença e deve ser tratada como tal. E, além do mais, eu acho que outro motivo da gente ter que trabalhar muito nisso é trazer esperança para aquelas pessoas que já estão desistindo da vida. No tratamento da depressão, muitas vezes, nós temos que tentar mais de uma medicação até descobrir qual é a ideal para o teu paciente. Isso, às vezes, acaba sendo desestimulante. Então, a minha mensagem para esses pacientes é: tenha esperança, existe uma luz no fim do túnel. A cada dia a gente tem mais e mais opções terapêuticas para tentar, e nós, médicos, psicólogos, vamos estar junto com você nesse caminho. Pode confiar em nós e siga firme, que tem luz no fim do túnel. Nossa, arrasou, doutora. Eu amei tudo que você trouxe. E eu gosto muito quando você trouxe antes a parte de ser uma medicina integrativa, né? De integrar. Às vezes a pessoa chega com uma dor física, mas, na verdade, ela é uma dor emocional. Então, eu acho que o Janeiro Branco ele tem um papel muito importante das pessoas entenderem que nem tudo que elas estão sentindo é ai, nossa, tá bom, tipo assim, vai passar. Ou como você trouxe, né? Assim, a pessoa, às vezes, tem família, tem um emprego, e aí ela se culpa, mas meu Deus, como eu posso estar me sentindo tão triste? Ou como eu posso estar indo na terapia se está tudo certo? E tirar esse lugar de que só quem faz terapia, só quem procura um médico é quem é louco, ou quem está muito mal, assim, quase morrendo, né? A gente tem o direito, sim, de estar bem. E trazendo de novo para experiências de consultório, assim, quantas vezes eu já ouvi a pessoa, nossa, mas tem gente em situações muito piores. Uhum. E aí eu sempre trago, não é uma competição. Temos todos os direitos de estar mal, às vezes, de procurar ajuda, né? De recorrer a alguém que vai nos auxiliar. E gosto muito quando você traz também, estaremos juntos nessa jornada, né? Não é uma coisa, ai, toma aqui o remédio, tchau, vai embora, né? Tem uma equipe multidisciplinar, principalmente ali no ECO, que a gente tem infinitas especialidades, né? Que pode ser tratado tudo junto, assim. Então, eu acho que o Janeiro Branco, ele vem para as pessoas entenderem que está tudo bem se sentir mal, às vezes. Como identificar o que ultrapassa ali a normalidade, com muitas aspas, né? E que está tudo bem procurar ajuda, que estaremos juntos nessa, assim. Com certeza, com certeza. É um acompanhamento integrativo que precisa acontecer de uma forma com diversos profissionais e de uma forma longa, né? Esse tratamento, ele costuma ter data de validade ou não, Aline? Nossa, ótima pergunta. A questão da data de validade, me perguntam isso às vezes e sobe aqui para falar assim, algumas verdades, né? Eu acho que hoje em dia a gente está numa sociedade que ela é muito acelerada o tempo inteiro. Então, às vezes, a pessoa vai ver ali no Instagram, 10 passos para curar a depressão, 10 passos para curar a ansiedade. Só que a nossa vida ela é muito ampla, né? Assim, eu oriento que putz, hoje passou o que te deixou ansioso, mas amanhã vai ter outra coisa que vai te deixar ansioso de novo, né? E a vida adulta, ela é urgente, os boletos não param de chegar, o chefe está sempre cobrando, né? Quem tem filhos, os filhos demandam bastante tempo, atenção, e aí culpa porque teve que trabalhar e não ficou com o filho. Então, não existe um prazo de validade, é tudo muito conversado mesmo com o paciente, e a pessoa mesmo vai sentindo como que ela está se desenvolvendo ali no tratamento, né? No caso da psicoterapia em si, vai muito da partir do momento que a pessoa começa a se tornar autônoma nessa resiliência, assim, nessa resiliência emocional mesmo, assim. Então, quando ela chegou aqui, qualquer coisa ela já se estressava. Hoje ela já consegue perceber o que deixa ela estressada. Amanhã ela já vai começar a não se sentir estressada mais. Então, não dá para você entrar num tratamento médico, num tratamento com psicoterapia, esperando que vai ter um prazo para acabar, porque nós somos seres muito complexos para ter um prazo de validade, né? Perfeita colocação, Aline. Eu queria aproveitar para trazer
uma citação sobre a geração dopamina, né? Que a doutora Isabela estava comentando comigo antes. Que eu comentei, que a gente tem uma dopamina muito fácil, né? Que é aquela dopamina do celular, a comida, que é uma besteira rapidinha, muitos prazeres rápidos. E a nossa população se tornou viciada nisso. Isso é um fato mesmo, assim, é enlouquecedor, na verdade, né? A gente não consegue, a gente estava falando, né, de ter que estar digitalmente presente hoje como profissionais da saúde. E se você parar para pensar, foge muito de tudo que a gente estuda numa faculdade, né? A gente estuda como cuidar bem de uma pessoa, o que é acolhimento, o que é saúde mental, e nos médicos, mil outras coisas, né? Mas aí quando você para, você está ali no Instagram, ninguém aguenta ver um vídeo de mais de 1 minuto. Todo mundo acelerando. E isso é enlouquecedor, porque às vezes a vida ela não está no 2.0, né? Às vezes ela é muito lenta, a gente demora para ter uma resposta. E isso tudo gera frustração. E a frustração é um sentimento muito difícil de lidar hoje em dia, exatamente porque os prazeres estão muito acessíveis e muito rápidos, né? Perfeitas colocações, meninas. Inclusive, tem uma tendência de que agora o mundo quer desacelerar, muito por conta dessa geração dopamina, muito por conta das redes sociais, informação rápida, muito prazer o tempo todo. Vocês percebem isso no consultório? Eu sinto que os pacientes estão num sofrimento intenso, eles estão vivendo no automático, às vezes eles até acham que aquele sofrimento é normal e eles querem mudar, mas que eles também não sabem exatamente como começar. Ai, perfeito. É interessante porque as pesquisas mostram as tendências, né, para a gente. Mas nada melhor do que conversar com vocês para entender como está o presente, ao invés do futuro, né? Então, as pessoas ainda agem muito no automático, doutora. Essa é a tua visão. E elas chegam a perceber o que pode estar gatilhando elas ou não. Elas só vivem no automático, o caos faz parte da vida, elas não percebem o que gatilha. Como é que é isso? Muitas vezes o paciente chega, às vezes ele até vai no consultório por uma queixa física e, na verdade, o que mais ajuda ele é a própria anamnese, a própria conversa que ele tem na consulta. Ele sai da consulta falando, já estou me sentindo melhor. Aquela parte terapêutica de você escutar o paciente. Mas eu acho que o paciente aprender quais são os gatilhos, quais as ferramentas que ele vai conseguir lidar com isso, vai ser na psicoterapia mesmo. Entendi. Inclusive, a próxima pergunta é sobre isso. Se a saúde mental ela afeta nos nossos comportamentos, se afeta na nossa saúde física. Doutora Isabela, por favor. Peraí. Pega a colinha. Essa é uma pergunta, eu juro. Não, porque era lá atrás essa, né? Não, mas eu tenho, agora eu lembrei o que eu ia falar. Tá. Sim. Então, o nosso corpo, quando ele está lidando com o estresse, ele entra no modo luta ou fuga. Então, ele começa a liberar adrenalina, começa a liberar cortisol, e tudo isso vai causar um aumento da hipertensão arterial, um aumento da frequência cardíaca, um aumento da glicemia, altera até o nosso trato gastrointestinal, porque a gente tem o nosso eixo cérebro-intestino, que são interligados, é uma via bidirecional, né, que os dois se comunicam. Então, se o cérebro está sofrendo, ele vai enviar a mensagem para o teu trato gastrointestinal, que você vai sofrer com dor abdominal, diarreia, constipação, sensação de queimação, tudo isso faz parte. E eu acho muito interessante que, nesse ano, a Sociedade Europeia de Cardiologia, ela lançou uma diretriz sobre saúde mental e saúde cardiovascular, enfatizando a relação entre as duas. Então, um paciente que sofre com depressão, com transtorno de ansiedade, com estresse, ele vai ter um risco maior de sofrer algum infarto ou um AVC. Ele vai ter um risco cardiovascular maior. E, ao mesmo tempo, um paciente que sofreu um AVC vai ter um risco de ter sofreu um AVC, vai ter um risco de ter algum transtorno psiquiátrico, porque ele vai ter um isolamento social, ele vai ter um medo do futuro, ele vai ficar ansioso se ele vai sofrer algum outro evento, entre outros, né? É muito interessante analisar que a saúde mental influencia em outros órgãos, né? Em outras saúde, nossa saúde física, saúde do intestino, saúde do coração, saúde do cérebro. E, inclusive, a doutora Isabela comentou sobre vício, sobre fuga, desculpa. E eu queria perguntar para a Aline se o vício é uma forma de fuga.
O vício é total uma forma de fuga, assim, né? Ele ajuda a gente a lidar melhor com uma realidade que, de novo, tá? Às vezes a gente se sente frustrado, né? A palavra-chave aqui acho que é realmente a frustração. E a gente, às vezes, não quer sentir nada, né? A gente quer só se deixar adormecido, assim, né? Que o corpo não sinta tanto aquilo. Então, os vícios hoje em tela, às vezes a gente acha que não, porque a gente precisa se alimentar, né? Mas em comida. E aí a gente vai para os mais conhecidos, né? Álcool e outras drogas também. Então, ele é totalmente uma forma da gente. Não é uma forma funcional, mas é uma forma da gente lidar, às vezes, com um sofrimento que a gente não sabe o que fazer bem com ele ou elaborar bem ele. E eu gosto muito quando você fala desse eixo, né? Cérebro e o corpo, intestino, principalmente. O intestino, ele às vezes, ele é subestimado demais, né? Mas influencia demais essa coisa, às vezes, a pessoa vem com uma gastrite, é uma coisa no estômago, ou uma diarreia. Quando, às vezes, a gente fala, diarreia de medo, né? Ai, nossa senhora, tive uma diarreia porque eu estava com medo. Mas a gente não associa que isso acontece com outras emoções, né? E é muito interessante a gente começar a reparar isso, porque, às vezes, como a gente não quer muito ver, o corpo ele mostra primeiro. Então, ele mostra um sintoma físico, mas que se você para analisar, você vai conseguir entender que, na verdade, ele tem origem em outro lugar, né? E quando a gente está nos vícios, a gente não está dando o direito, assim, do corpo mostrar para a gente como que a gente pode identificar melhor aquilo. Sim, isso que você comentou do intestino é interessante, porque a nossa própria microbiota, né, que são aquelas bactérias que vivem no intestino, produzem neurotransmissores como serotonina. Então, existe uma ligação super importante mesmo nesse eixo. É muito interessante. E, inclusive, eu queria te perguntar também, Aline, aproveitando esse tema, como eu identifico que é um vício? Importante essa pergunta também, né? Quando a gente pensa tanto em qualquer tema assim mais ligado assim, é transtorno mental, não é? É um vício, não é? A gente tem que pensar o que está causando ali. Então, na intensidade com que a gente sente ou com que a gente usa esses mecanismos de escape, né? O quanto aquilo interfere ou causa algum tipo de sofrimento na nossa vida e a frequência com que a gente usa esse escape, né? Então, acho que acaba ficando um pouco mais difícil de notar hoje, porque hoje é tudo muito, né? A gente tem acesso muito fácil às coisas. Então, para você, de fato, categorizar como um vício, e aí já trazendo um pouco até para a questão do transtorno mental, realmente você vai ter que ir num profissional para poder bater o martelo, né? Mas antes de ter esse diagnóstico, é importante que a gente pense o quanto aquilo está interferindo na nossa vida. Nossa, eu só consigo estar num momento social, assim, no trabalho ou com amigos, se eu estiver bebendo alguma coisa, se eu estiver bebendo um vinho. Será que isso tá bom, né? Se eu só consigo estar numa situação social, se eu bebo um vinho, tá saudável isso? Então, a gente tentar identificar primeiro o quanto a gente está usando aquilo como um escape, se é algo, né? O quanto aquilo interfere no nosso dia a dia, assim. Perfeito, perfeito, meninas. Inclusive, Aline, existe diferença entre saúde mental e saúde emocional? Ótima pergunta também. Esse pessoal fez o para casa. A saúde mental, a diferença entre saúde emocional, é como a gente começou comentando, né? A saúde mental seria tudo que engloba, todo esse equilíbrio que a gente vai precisando de ter na vida para a gente seguir bem. E a saúde emocional seria isso que a gente desenvolve na terapia, né? Que é você conseguir entender quais são os seus gatilhos, conseguir entender como que você lida com as suas emoções e criando como se fosse essa casquinha mais grossa, né? De nem tudo a gente chora, porque como que é uma criança, né? Uma criança, se você tira o brinquedo dela, ela chora, ela não sabe lidar com a frustração. E aí a gente vai criando esse aparato de como lidar com as emoções, né? Eu adoro falar daquele filme Divertidamente, eu acho ele extremamente didático, porque a saúde emocional seria como que a gente lida com os nossos divertidamente, né? Como que a gente controla a nossa raiva, o nosso nojinho, como que a gente vai deixando todo mundo ali naquela mesa de controle, cada um no seu lugar e cada um tendo um momento, né? Agora é meu momento de brilhar, a alegria brilha, mas depois ela se recolhe. Então, a saúde emocional é essa parte. E a mental seria equilibrar isso tudo com as outras partes da vida. Fazer um exercício, a gente ter um trabalho legal,
tomar um pouquinho de sol, ter um grupo de amigos bacana, ter uma família que você se sinta bem, não se sinta julgado, né? Assim, o tempo todo, né? Porque não julgar é impossível, somos seres humanos, mas seria mais ou menos isso. Perfeito, perfeita colocação. Doutora Isabela, quando que um clínico geral percebe que precisa encaminhar um paciente para um tratamento psicológico, psiquiátrico? Como é que é feita essa identificação? Bom, para mim, a psicoterapia é um comprimido de ouro. Nós temos vários estudos mostrando que a psicoterapia e a medicação têm uma eficácia semelhantes, né, em quadros de depressão leve a moderado, sendo que a psicoterapia tem efeitos mais duradouros, né? Aquelas ferramentas que nós aprendemos durante a psicoterapia tendem a durar uma vida. E, em relação ao psiquiatra, eu acho que um paciente que tem um transtorno mental deveria ir pelo menos uma vez na vida no especialista. E isso se torna mais obrigatório e mais urgente se esse paciente tiver algum sinal de alarme para suicídio, se ele tiver alguma outra característica de alguma doença que não seja depressão ou ansiedade, por exemplo, uma psicose, que seriam alucinações, delírios, o paciente ele acha que ele está sendo perseguido, ou até, acho muito importante comentar, se tiver algum sinal ou sintoma de mania. O que é a mania? A mania é um estado de humor elevado. É aquele paciente ligado no 220, que ele não consegue parar de falar, ele fala sem filtro, ele tem uma menor necessidade de dormir, então, às vezes, ele pode ficar até as 3 horas da manhã trabalhando ou arrumando a casa, etiquetando tudo de modo impecável e acordar e se sentir bem. Ele tem um maior risco de ter atitudes impulsivas. Então, ele faz compras em excesso, pode ter atividades sexuais de risco, ele pode ser hipersexualizado, ele pode ter atitudes irresponsáveis e tomadas rápidas e pode ser agressivo. E eu acho muito importante falar sobre esses sintomas aqui, porque a gente tem que diferenciar a depressão do paciente bipolar. Porque se o paciente bipolar for tratado com antidepressivo, ele pode piorar. E, com certeza, até um paciente bipolar pode demorar 8 anos para receber o diagnóstico. Ele sempre pode ser tratado como uma depressão que não melhora, uma depressão refratária, porque nenhum paciente chega no médico falando: olha, eu estava me sentindo muito bem na última semana, eu produzi muito, eu fiz muita coisa, eu estava ótimo. O paciente só chega relatando os sintomas de depressão. Então, esse caso, às vezes, tem muita dificuldade de receber um diagnóstico certo. E você sente, Isabela, muita resistência em consultório quando você orienta a procura por um especialista em psicologia, em psiquiatria? Tem alguma resistência? Com certeza. Nós temos muita resistência, tanto para indicar psicoterapia. O paciente, às vezes, fala que ele não tem tempo, mas se ele tem tempo de ficar na rede social, por algum momento, ele tem tempo de fazer uma psicoterapia. E a mesma coisa para o psiquiatra. O paciente, existe um preconceito enorme quando a gente encaminha para o psiquiatra, quando a gente pede o paciente no psiquiatra, e alguns pacientes, inclusive, se recusam a ir no psiquiatra, o que é uma situação muito complicada para a gente. E aí o andamento do tratamento, ele é feito, continua sendo feito por um clínico geral? Ou quais estratégias você utiliza para conseguir, não convencer, mas orientar ele a buscar ajuda? A estratégia é convencer mesmo. Porque tem doenças que têm que ser tratadas com especialista e a gente não consegue tratar, fica fora do nosso conhecimento, e a gente pode até fazer o que a gente chama de iatrogenia, né? Tratar aquele paciente de modo incorreto se a gente fizer isso. E um diagnóstico correto melhora a vida do paciente 100%, né? Com certeza. Eu acredito que um paciente bipolar que esteja sendo tratado várias vezes incorretamente, ele corre um risco maior de suicídio, inclusive, porque ele já não acredita mais no momento que vai ter solução aquilo que ele está sentindo. É muito interessante. A saúde mental, ela influencia em tudo, né? Em tudo. Isabela, tem mais alguns exemplos de como a saúde mental afeta o nosso corpo? Tem, nós temos as doenças autoimunes, é muito bem documentada essa relação de estresse com doença autoimune. Então, nós temos, por exemplo, vitiligo, psoríase, alopecia areata, algumas dermatites, existe até prurido psicogênico causado por causa disso. Então, algumas alterações de pele podem ter um fundo emocional também. Nossa, é muito interessante. O nosso cérebro é uma loucura, né?
Inclusive, Aline, toda questão emocional é uma doença? Toda questão emocional é uma doença? Não, nem toda questão emocional é uma doença. Como a gente trouxe aqui, né, do Divertidamente, as emoções, elas fazem parte do nosso dia a dia, né? Inclusive, existem emoções básicas, que seja você um brasileiro, seja você um inglês, uma pessoa da Mongólia, todos nós temos essas emoções básicas, né? Alegria, tristeza. E a nossa vida, ela, felizmente ou infelizmente, ela é uma montanha-russa mesmo, né? Um dia você acorda ótimo, acha que vai ser um dia... tem até um exemplo meu mesmo. Teve uma quarta-feira, 2 semanas atrás, nossa, que dia tranquilo, vou atender online. Me cortei com a faca, super feio na cozinha, e tive que ir correndo para o hospital tomar ponto. Então, assim, meu dia virou, tava uma coisa tranquila, e a gente vai ter que lidar com isso, né? Então, nem tudo que a gente sente já é um transtorno, nem tudo que a gente sente merece. Nossa, meu Deus, estou enlouquecendo. Mas da gente, primeiro de tudo, acho que é muito importante a gente se acolher, né? O que eu estou sentindo? O que isso aqui me despertou? Me deu raiva? Porque eu acho que isso também, a gente na escola, às vezes, tem um monte de matérias, né? Mas eu acho que falta educação financeira, a gente não tem muito, né? Mas essa parte também do emocional, a gente não tem muita educação emocional para a gente conseguir abraçar o que a gente está sentindo e, de fato, nomear as emoções. E daí que talvez desencadeie algum problema depois, né? Porque se você consegue... eu estou com raiva, mas eu tenho permissão para sentir essa raiva, né? Não preciso atacar ninguém, mas eu senti ela ali, tá tudo bem. E aí, quando a gente consegue nomear, a gente vai conseguindo lidar melhor com isso. Mas sentir, a gente vai sentir sempre, não tem jeito. E o que vai nos ajudar a identificar isso é o acompanhamento profissional, né? Identificar o que está sentindo, se é raiva, se é inveja, se é estresse. É só o acompanhamento profissional que vai nos ajudar, né? E também, eu também faço acompanhamento com psicóloga e ela me ajuda muito a identificar tudo o que eu estou sentindo e isso me ajuda muito na rotina. E até para lidar com o caos, né? Exato. Que, querendo ou não, a gente não consegue prever que a gente vai se cortar a mão, que o filho vai precisar de alguma coisa, que o amigo vai precisar de uma ajuda, que a irmã vai passar mal. Então, a gente precisa estar muito bem estruturado emocionalmente, né? Saúde mental, com acompanhamento, para conseguir lidar com esses imprevistos, né? Eu acho que fica até uma dica, assim, né? É muito da psicoterapia isso, mas tentar fazer um diário de emoções, assim. Hoje eu senti isso. Em que momento eu sinto essa raiva? Ela é muito particular de quando acontece tal situação. Então, a partir disso, você consegue já, pelo menos antes de acontecer, você já antecede aquele caos, já vai dando, tipo, uma outra mensagem para o cérebro, sabe? Toda vez que isso acontece, é assim que eu reajo. E aí, claro, eu acho que a psicoterapia vem para ajudar a ter mais clareza desses quais são esses gatilhos, mas a pessoa não precisa esperar estar numa terapia para conseguir já, pelo menos, ir mapeando essas emoções e tentando identificar elas. Inclusive, tem vários aplicativos que te permitem fazer esse diário e eles até emitem alertas se por acaso você estiver enfrentando ali um momento que precise de ajuda. E algo que você falou, Kelly, que também é importante acrescentar, é que nós, como os humanos, erramos. A gente não controla nada no nosso futuro e a gente também tem uma possibilidade enorme de errar durante a nossa vida e vai ser um processo de aprendizado até o fim dela. Sim, e eu acho que é por isso que somos seres humanos, né? Seres pensantes e que a gente tem essa oportunidade de errar, acertar e seguir com a vida. Faz parte da vida, né? Minha psicóloga um dia falou, um beijo para ela. Que todas as psicólogas aqui estão recebendo beijo. Psicólogas todas que nos salvam. Ela me falou que, a sua vida sempre vai ser cheia de picos. Ela só vai ser linear quando você estiver morta. Então, é uma loucura isso, né? A gente tentar conseguir viver nesse caos de uma forma saudável, né? Que, querendo ou não, a vida não deixa de ser um caos, né? Ela é cheia de emoções, é cheia de imprevistos e a gente precisa estar bem emocionalmente para conseguir lidar com isso tudo, né? Eu acho que faz muito sentido a gente pensar também que tudo passa, né? Então, realmente, a vida é feita de picos de alegria, picos de tristeza, picos de dor, mas tudo passa. Então, quando a gente tem esse pensamento dessa fluidez da vida, tornam as coisas um pouco mais fáceis de engolir, assim, porque nenhuma felicidade ela vai durar muito tempo.
Nenhuma tristeza também é eterna. A partir do momento que ela começa a ser muito duradoura, inclusive é a hora de procurar ajuda. O que você trouxe também da mania, difícil de identificar isso, porque aí fica, nossa, estou ótimo, estou super produtivo. Mas, de uma maneira mais comum, é esse rio, né? Vai sendo vários picos, alegria, tristeza, raiva, e aí tudo vai passando. E volta de novo e vai. A gente falou sobre vício em álcool, drogas, mas a gente não falou sobre vício em trabalho, né? Ele também se torna um vício e uma fuga. Eu acho que em relação ao trabalho é um tópico bem frequente assim que eu tenho visto em consultório. As pessoas estão lidando com muitas questões assim no trabalho, porque hoje a gente tem várias alternativas, mas a gente está sempre comparando com o trabalho do outro, a vida do outro, né? Nossa, fulano tá até meia-noite, eu já fui embora. E aí é muito importante que a gente pensar nessa produtividade tóxica também, né? Então, o vício no trabalho, ele vem muito ligado a isso que a gente sempre tem que estar sentindo que está fazendo alguma coisa. A gente sente culpa ao descansar, a gente sente que se a gente não estiver produzindo, aquilo não serve, e não está tudo bem. E é no tédio que a criatividade vem. Só que hoje em dia a gente quase não tem momentos de tédio. Não sei vocês, mas eu tenho muita dificuldade de ficar sem fazer nada. E o nada é nada mesmo, não é nada com o celular na mão, né? É nada, nada mesmo. Então, também da importância da gente buscar hobbies. Nós três aqui somos mulheres, né? As mulheres têm muita dificuldade de ter um hobby. A gente não sabe relaxar, a gente não sabe fazer algo que não vai trazer benefício. E aí tem isso, por exemplo, eu tenho uma amiga que faz cerâmica. Agora todo mundo começou a elogiar, ela está vendendo a cerâmica. E era um negócio que antes dava um prazer, assim, só de fazer. Agora ela está vendendo, e se alguém encomenda, ela vai ter que fazer. Não é mais, hoje eu estou afim de fazer a cerâmica. Então é muito importante a gente se dar o direito de ser improdutivo, de estar no tédio, de fazer coisas manuais, assim, porque isso é muito bom para a nossa saúde mental. Nós estávamos comentando isso antes de entrar ao vivo aqui, mas eu queria comentar sobre a parte do vício do trabalho, que às vezes nós vemos também a depressão funcional, porque o paciente às vezes acha que a depressão é ele ficar deitado na cama, ele não querer tomar água, ele não querer comer, mas nós temos também uma depressão em que o paciente consegue fazer as suas atividades do dia a dia e, ao contrário, ele se afunda cada vez mais ainda no trabalho como forma de esconder aquele sentimento que ele está sentindo. Verdade. Sim, é muita verdade. E vocês têm mais ferramentas para indicar para os nossos pacientes, para eles identificarem os seus sentimentos, para eles identificarem gatilhos? Tem mais ferramentas que são utilizadas? Eu acho que muitas dessas mesmas ferramentas vão ser ferramentas de autoconhecimento em si, né? Então, a gente trouxe aqui o Diário das Emoções, você trouxe os aplicativos, e tem aplicativos hoje de tudo, né? Assim, às vezes, eu vi, não sei, acho que é daquela influência, aquela Mari Kruger, não sei se vocês sabem quem é ela. Sim, ela faz relacionadas com ciência, né? Ai, nossa, eu tô fraco, meu Deus, eu não tô conseguindo fazer nada. Aí, você lembrou de comer hoje? Às vezes a pessoa não fez uma refeição decente e quer estar ali dando tudo de si na academia, por exemplo, né? Então, da gente hoje tem vamos pegar a tecnologia ao nosso favor, né? Então, existem muitos aplicativos ligados à questão de saúde mental, às vezes de você escrever alguma coisa ali, né? Não fazer terapia com o ChatGPT, né? Por favor, mas usar o ChatGPT de uma forma a auxiliar nesse quesito. Ai, nossa, toda vez que acontece tal situação, eu ajo assim. Pode me ajudar? Me indica algum outro perfil, me indica um aplicativo, e ele sempre ajuda. Eu acho que esses aplicativos os traqueadores de hábitos, né, pode ser uma coisa, porque às vezes também a gente está se sentindo mal mentalmente ligado a algo físico. Então, do aplicativo, de lembrar de beber água, a gente tentar fazer uma refeição balanceada. Acho que vai muito por aí também. E retomando que a gente está no início do ano, né, em janeiro, por que o início do ano desperta tanta ansiedade, tanta cobrança em todas as pessoas? Pular 7 ondinhas, comer não sei quantas uvas, colocar todas as metas possíveis para a gente realizar em um ano? Então, eu acho bem interessante a gente pensar sobre isso, né, num contexto de saúde mental, porque a gente, primeiramente, que o calendário também é uma invenção humana, né? Então, a gente, no dia 31 para o dia 1º, é só mais um dia que você dormiu e acordou.
Claro, é muito legal você pensar assim, nossa, dá aquela renovação de esperança. Isso é muito gostoso de sentir. Mas, muitas vezes, como que a gente faz? Nossa, eu vou na academia 7 vezes na semana. Todo dia eu vou malhar. Aí, é uma meta que, assim, para você que não está fazendo nenhum exercício, você quer ir 7 dias na semana, né? Calma aí. Aí você não consegue cumprir essa meta, você, então tá, então já não vou mais. Então, eu acho que a gente tentar, de novo, né, o acolhimento, da gente ver qual é o nosso contexto, do coleguinha, da coleguinha, é outro contexto. Aquela pessoa vive outra realidade, vai ter outras dificuldades que às vezes a gente nem vê, porque a gente só compartilha as coisas boas, né? Então, é uma renovação de esperança, que é muito bacana que exista, mas o começo do ano pode ser um momento de você fazer as coisas diferentes, mas tentar fazer as coisas diferentes que caibam na sua rotina, na sua personalidade, no que você deseja. Então, realmente, você quer usar menos o celular. Então, uma meta, se eu uso hoje 5 horas, vou tentar usar 4 horas e meia. Se eu não faço nenhum exercício, vou tentar fazer 2 vezes na semana, para você não, de novo, né, ter uma frustração gigantesca e daí voltar para a mesma coisa que você estava antes. Eu concordo plenamente com a Aline. Eu acho que as pessoas criam metas mirabolantes, muito ambiciosas. Eu acho que o caminho não é por aí. Quanto mais difícil, mais complicada for essa meta, mais ansiedade o paciente vai ter em relação a isso e a chance dele desistir é maior ainda. Então, eu acho que o ideal é começar em pequenos passos. Eu falo para os meus pacientes que vão começar a atividade física, não é para correr uma maratona, não é para escalar o Everest. Começa com uma volta na quadra e vai ampliando aos poucos. É mais importante que você faça aquilo de modo contínuo do que com uma intensidade. A gente cria muita expectativa, né, quando vira o ano, mas eu acho que ali também entra a importância do acompanhamento profissional, né? Porque a mudança ela pode acontecer numa quinta-feira, pode acontecer em janeiro, mas também pode acontecer em agosto, pode acontecer em setembro. O importante é você estar sempre trabalhando nisso, né? Trabalhando nessa saúde, você viver melhor, você se priorizar também, né? E nesse contexto, doutora Isabela, como que um clínico geral pode auxiliar o paciente? Existe alguma triagem específica? Como é que funciona? Sim, nós geralmente vamos ser a porta de entrada desses pacientes, né? A gente, infelizmente, não escuta o paciente fazer um check-up no psiquiatra para ver como que está a saúde emocional ou psiquiátrica dela. Então, às vezes, o paciente realmente vai para a consulta com uma queixa de uma cefaleia tensional, uma insônia, às vezes por esquecimentos, uma pseudodemência, que a gente chama, e nós acabamos descobrindo que, na verdade, aquilo se trata de um transtorno ansioso ou uma depressão. E, como eu comentei, às vezes o paciente está tão vivendo no automático que ele acha que aquele sofrimento é normal. E sobre as triagens, existem sim triagens. Existe HD7 para ansiedade e também o PHQ2 ou PHQ9 para depressão. E existem os critérios do DSM-5, que os pacientes que estão escutando podem dar uma olhada na internet até para ver se eles se identificam com algum sintoma ou não. Mas é muito importante ressaltar que o paciente não precisa fechar todos os critérios para a gente iniciar um tratamento se ele tiver um sofrimento intenso. Perfeito. E quando, Aline, procurar um psicólogo? Quando procurar um psicólogo? Olha, vou ser suspeita, vou ter que puxar a sardinha para o meu lado, mas não existe hora certa para você procurar um psicólogo. E, como eu falei, né, a gente não está numa competição de quem está sofrendo mais. Então, a qualquer momento, é sempre benéfico. Eu acredito muito numa psicoterapia que você vai ter... Como se fosse, na sistêmica, a gente tem um conceito que chama testemunha esclarecida. O que é a testemunha esclarecida? É alguém que está de fora, que você vai contar ali para aquela pessoa, né, o que você quer contar, mas como aquela pessoa não tem ligação nenhuma com você, ela vai conseguir ser esclarecida naquele seu problema, né? Então, ela vai ouvir com afeto, com acolhimento, mas sem envolvimento emocional para dar, às vezes, um pitaco, assim, conhecendo as outras pessoas na jogada, né? Então, a qualquer momento, a gente vai se beneficiar de uma psicoterapia para a gente poder conversar com alguém. Às vezes, a gente não tem uma pessoa... Isso também é um grande adendo, um alerta dos dias de hoje. Eu acho que as pessoas
estão muito sem amizade, assim. Tem muita gente que não está procurando muito ter amigos, não está cultivando ter amigos, e isso é um grande fator na saúde mental. A gente ter pessoas queridas que se importam com a gente e que vão estar junto com a gente na nossa caminhada, né? Então, às vezes, o psicólogo ele vai ter esse papel, né, de te ouvir, e isso é sempre benéfico. E qualquer sintoma, assim, qualquer sinal de algo que você queira conversar, não está conseguindo lidar muito bem, a gente não precisa ligar sempre a psicoterapia com um momento de crise. Talvez ela pode ser preventiva antes também, né? Então, acho que o momento ele não é no momento da loucura, não é no momento que tiver tudo errado, mas também nesse momento é muito bom para te ajudar a sair desse não sei o que fazer, né? E sempre caminhando junto realmente com os médicos, né? Porque, nossa, a melhor coisa que tem é quando chega alguém indicado por um médico. Olha, meu médico falou para eu fazer terapia. Eu acho isso extremamente enriquecedor, porque vai caminhando junto os tratamentos, né? O conteúdo está incrível, meninas. Está enriquecedor. Eu acho que para todos os pacientes também a gente vai conseguir ajudar. Eu espero que a gente consiga ajudar. E como funciona o cuidado integrado nesse sentido, né? Estamos com uma clínica médica, uma psicóloga. Como funciona? Bom, primeiro que é super possível esse cuidado integrado, né? Eu acho que, como o paciente às vezes nos busca com uma queixa física, que na verdade tem um fundo emocional, nós termos um psicólogo para acolher esse nosso paciente é muito valioso. E esse profissional pode, inclusive, nos dar um feedback sobre como está sendo o tratamento do paciente. Isso pode nos ajudar a tomar medidas clínicas, como adicionar, trocar ou retirar alguma medicação. O paciente que tem esse tipo de tratamento se beneficia muito. Perfeito. E Aline, como é a importância de... Você citou que é muito importante quando um médico indica, né? Você sente diferença no comportamento do paciente, no atendimento, quando ele vem indicado de um médico ou quando ele vem por conta? Tem alguma resistência? Você identifica alguma coisa nesse sentido? Apesar de já ter melhorado muito, ainda existe muito preconceito em relação à saúde mental. Daí, de novo, a gente volta para a importância de ter datas que vão divulgar um pouco mais de conhecimento sobre isso, né? E ainda o médico ocupa um papel, e que tem que ocupar mesmo, de detentor do saber ali, né? Então, muitas vezes as pessoas respeitam bastante mais a opinião do médico do que qualquer coisa, assim, né? E realmente o médico é o detentor de um saber diferenciado, e quando aquela pessoa que ele respeita tanto indica uma psicoterapia, a pessoa aceita com mais tranquilidade a psicoterapia, né? Esses dias mesmo tive uma paciente que falou assim, nossa, só eu da minha família estou fazendo terapia porque o meu médico me indicou, mas, nossa, eu vejo tanto que minha mãe deveria fazer, o meu pai, eu fico ali só observando e vendo, nossa, eles beneficiariam tanto de conversar com uma psicóloga. Então, quando o trabalho é feito multidisciplinar, e aí a gente envolve vários outros profissionais, além de médicos e psicólogos, né? Nutricionistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, a área da saúde trabalhando junto é muito poderoso, assim, tem resultados incríveis. A Aline comentou sobre o preconceito da psicoterapia, né? A gente tem paciente que mente para os familiares que não está fazendo terapia. Porque você não tem que dar muita explicação, mas como é que você tem que fazer terapia? Você tem uma família linda, você tem um bom trabalho, você tem tudo de bom. Por que você está fazendo terapia? Eu não consigo entender. É muito Exatamente, comum, né? é muito, muito comum mesmo. E, às vezes, de esconder, assim, de que está levando o próprio filho, assim, às vezes, né? Tipo, o filho trouxe alguma demanda, a mãe leva, ai, mas ainda não falei pro meu marido, porque ele vai falar exatamente isso. Mas, nossa, esse menino tem tudo, tem o tênis que ele quer, ele tá na escola, faz futebol, faz vôlei. Nossa, o que ele quer mais, né? Como se fosse algo, o sofrimento fosse em relação às coisas materiais, por exemplo, né? Então, é bem por aí mesmo. Sim, eu queria aproveitar uma citação que você deu, que é quando o paciente se sente sozinho fazendo terapia dentro da família, né? Ontem eu vi um meme que era um cachorrinho puxando um caminhão, que é quando você é o único da família que faz terapia. E aí eu queria te perguntar, Aline, qual é o nosso papel quando a gente faz terapia dentro da família? Fugindo um pouquinho do roteiro. Porque quando a gente começa a fazer terapia, a gente quer salvar todo mundo. Sim. Né? Quando a gente identifica, nossa, quais são os nossos gatilhos, a gente quer ajudar todo mundo também, mas qual que é o nosso papel? Nossa, achei
cirúrgica a sua pergunta, porque é muito isso, né? A gente começa, a gente vê que está dando resultado na nossa vida, vê que está tendo melhoras assim, físicas em vários aspectos, e a gente também começa a identificar, olha lá, fulaninho de novo fazendo isso aqui, ai, o fulaninho, ciclaninho, né? A gente começa a ficar nesse papel e a gente tem que entender que ninguém salva ninguém. Não é, aí falando a palavra de novo, não é seu papel salvar ninguém, né? A pessoa tem que querer, não adianta a gente querer pelo outro, né? E isso vale em todas as situações. Se a gente está num relacionamento tóxico, a pessoa que está dentro não está vendo. Você pode dar o apoio, você pode estar ali do lado dela, mas se ela não conseguir sair daquilo ali, só se você arrastar a força, né? Mas aí a pessoa não aprendeu nada. Então, acho que é muito da gente pensar nesse lugar, assim. Eu estou atrás da minha evolução, eu que procurei, eu que desejei isso. Se o outro não quer, tá tudo bem. A gente não tem como interferir. Mas como a gente trabalha na família, né, muitas vezes a gente leva assim, a mãe, o pai, dentro da sessão de terapia. É muito interessante. Porque aí, às vezes, sem aquela pessoa entender muito, ela já está fazendo terapia. Ela foi ali, acha que ela foi ali, a gente usa do paciente identificado, né? A pessoa que traz o sintoma maior. Assim. Então, às vezes, é aquele filho com muitas aspas, problemático, aí põe ele na terapia. Só que ele só está denunciando o que tem de loucura ali naquela família, né? Então, vai todo mundo ali ajudar essa pessoa que está precisando, só que daí você tem uma oportunidade muito rica de entender o funcionamento daquela família e ajudando as comunicações a melhorarem, os vínculos a ficarem um pouco diferentes. Então, não precisa também ser algo impositivo, né? Às vezes, simplesmente você dando o exemplo, o outro já, nossa, ela melhorou aquilo ali, eu quero fazer também, né? E entender que acho que vai muito além de um consultório, 4 paredes, né? Às vezes, só de você falar alguma coisa diferente já fez a diferença ali na vida de alguém. Vale pontuar que no Eco Medical Center temos uma estrutura completa em especialistas, tecnologia, para oferecer os melhores diagnósticos e tratamentos aos nossos pacientes. Tudo para você cuidar da sua saúde no mesmo dia e no mesmo local, com consultas, exames, tratamentos, procedimentos e diagnósticos precisos. São mais de 45 especialidades, mais de 400 profissionais da saúde, todos à disposição para cuidar de você da melhor forma possível. Então siga o Eco nas redes sociais, @EcoMedicalCenter, CWB, para ficar por dentro de tudo que envolve a sua saúde. E para agendar consultas e exames, é só ligar nesse número que está aqui na tela. Tem algumas perguntas agora das nossas redes sociais que os nossos próprios pacientes fazem. Então, são perguntas mais abrangentes e perguntas diferentes, tá? Então, eu vou ir direcionando para vocês e aí fiquem à vontade para se complementar. Beleza. Tá? Então, Aline, como saber se eu estou precisando de terapia? Como a gente sabe que precisa de terapia, é o menor sinal de precisar de alguém para conversar ou tá sentindo um sofrimento que você não sabe muito bem o que fazer com aquilo ali, né? Assim, conversou com um, conversou com outro, ou não tem ninguém para conversar, o psicólogo, ele é essa pessoa que vai estar ali de peito aberto, né, com muito acolhimento, sempre, muito importante isso, para te ajudar, para te escutar, para, às vezes, te direcionar para um outro profissional. E a gente faz um papel muito de psicoeducação também, né? Por exemplo, tem, às vezes, a pessoa chega, é um adolescente para um pouco uma vida adulta, às vezes ainda não iniciou a vida sexual, mas só tem coragem de conversar sobre isso com o psicólogo. Então, o papel do psicólogo é também orientar, às vezes, ir num médico. Então, tem tudo isso. A gente vai usar a terapia como nosso espaço seguro para qualquer momento e qualquer movimento de fala, né, e de sofrimento. Perfeito. Tem muito meme sobre deixa eu reclamar em paz. Eu só quero reclamar, não quero dicas. Será que isso também não é um indício de que, talvez eu precise de ajuda? Entendo sua colocação, mas até na própria terapia, né, a gente esbarra nisso. Você só está querendo reclamar ou você quer resolver? Porque o papel do psicólogo, ele não é dar a solução para ninguém. Não é, não, acho que você tem que fazer isso. A gente não está ali nesse papel, até porque cada um vai saber o que é melhor para si próprio, né? Mas, provavelmente, essa pessoa que só está reclamando não vai para a terapia. Assim. A gente vai ver essa pessoa chegando na terapia no momento que ela estiver pronta
para lidar com aquilo que ela está reclamando. E aí, como você tinha trazido antes, né? Nossa, eu estou fazendo terapia, mas eu vejo minha mãe só reclamando da mesma coisa. A gente tem que fazer um trabalho em terapia de não se incomodar com o que a pessoa tá repetindo ali, né? Então, é bem por aí. Eu acho que a terapia ela ajuda a gente a lidar com o comportamento dos outros. Também, é. Não deixar, uma das coisas, né? Não deixar o comportamento dos outros afetar tanto o que a gente sente. E é um desafio, né? É um desafio muito grande. É um super desafio, e aí tem uma frase, nossa, nunca esqueça essa frase que esse professor meu falou, mas que esse grande outro não existe. A gente, às vezes, acha que a pessoa está muito preocupada com a nossa vida, que, ai, meu Deus, o que vão falar do meu cabelo? Esse outro não existe, ele também está preocupado com o que as outras pessoas vão falar dele, então fica um grande ciclo de todo mundo achando que alguém está prestando atenção, na verdade está todo mundo prestando atenção em si. Acho que a gente não empoderar o outro também. Isso, né? de não empoderar esse outro, não dar tanta voz assim para o que o outro está dizendo, e entender que cada um tem que assumir e sustentar seus BOs, assim, bem isso. Eu acho que uma verdade dolorida que faz parte também desse processo é você não é tão importante assim. Totalmente. Nossa, exatamente, a gente sai dessa arrogância de achar que tá tudo girando ao nosso entorno, né? Às vezes a pessoa ela tá só preocupada com ela mesma, assim, não tem nada que você vai fazer que vai mudar nada. Exatamente. Isabela, como sei se os meus sintomas físicos podem ser de origem emocional? Então, nós, sempre que temos sintomas físicos, nós temos que afastar que não seja de causa orgânica. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que chegou por uma dor torácica, eu tenho que afastar que não seja de causa coronariana. Se ele chegou com uma palpitação, aquela sensação do coração chegar na boca, eu tenho que afastar que não seja uma arritmia. Nós sempre temos que afastar, porque às vezes nós podemos errar, a gente pode tropeçar achando que alguma coisa é uma ansiedade e, na verdade, o paciente realmente tem algum problema orgânico. Uau, complexo. Gente, ser clínico geral é complexo. É complexo mesmo. Aline, ficar muito irritado no dia a dia é um problema emocional? Eu acho que a gente, de novo, né? A gente está numa sociedade que a gente está irritável o tempo todo porque está tudo acelerado e tal. Então, sim, é um problema emocional, mas não quer dizer que disso você está com algum transtorno mental. Você está muito irritadíssimo, pode ser apenas um sintoma do que está por trás. O que está te causando tanta irritação? Como lidar melhor com situações que você sabe que vai ser estressante? Você vai pegar um carro 6 horas da tarde para dirigir, você sabe que você vai pegar trânsito. Então, por que aquilo está te tirando tanto do sério se é uma situação corriqueira que vai acontecer, né? Perfeito. Isabela, é normal perder o apetite ou comer demais quando estou ansioso? Depende. Afinal, o nosso eixo cérebro-intestino, né? Quando nós estamos estressados, é liberado o cortisol, e o cortisol vai fazer você ter mais vontade de comer alimentos hipercalóricos e doces. Afinal, ele está preparando o teu corpo para correr ou para lutar. E, por outro lado, também é liberada a adrenalina, e a adrenalina pode fazer você perder o apetite. Então, é uma resposta normal, sim, desde que ela não seja acompanhada por outros sintomas ou por alguma disfunção, algum prejuízo no funcionamento ou algum sofrimento intenso. Daí, nós temos que avaliar se realmente não está acontecendo algum transtorno que precise de tratamento. O transtorno, então, seria a repetição do comportamento. Na verdade, seria ele trazer alguma disfunção no teu dia a dia. Então, se você isso está te prejudicando no teu dia a dia, você não está conseguindo trabalhar direito por causa disso, porque você está muito ansioso, você não está conseguindo comer por vários dias. Quando ele começa a se prolongar muito, daí já é sinal que a gente tem que fazer uma avaliação. Esquecer de almoçar faz parte? Faz parte. Se for muito corriqueiro, faz. Complicado, né? Aline, por que eu começo coisas e não consigo manter? Isso afeta a minha saúde mental? Isso é um grande... Todos vivemos isso, assim, né? Acho que estamos todos sujeitos a isso, de colocar grandes metas e aí não cumprir, mas está muito ligado com o que a gente estava falando antes, né? De você tentar criar coisas que você
vai conseguir cumprir, assim, em termos de serem palpáveis, assim. Não adianta você ver um super treino de uma pessoa que é atleta e falar, não, vou fazer a mesma coisa. A partir do momento que a gente começa a entender quem a gente é como ser humano, e aí a gente pode, sim, se desafiar, mas tentar se desafiar num nível humanamente possível, né? Então, a gente acaba começando e não terminando muitas coisas por causa disso, mas isso também pode ser sintomas de outras questões, né? Por exemplo, o TDAH tem uma grande questão com isso. Hoje é um transtorno bastante conhecido, né? Mas entender, como a doutora trouxe, que é entre várias outras coisas antes de fechar um diagnóstico, né? Não estou trazendo aqui para as pessoas já se diagnosticarem, mas a gente entender quais são essas metas que a gente está cumprindo, o que a gente está começando, como que estão as outras áreas da vida, né? Você quer fazer um monte de coisa, mas a sua rotina permite, nesse momento que você faça esse tanto de coisa, você está dando prioridade para as coisas certas, né? Tudo isso envolve também. O TDAH tem muito que agora muitos pacientes querem ter TDAH para serem medicados, para melhorarem, né? Tem várias coisas, né? Para melhorarem Com uma ajuda, né? Uma ajuda que não seja só a pessoa mesmo. Tipo, só dormir bem, comer bem e viver bem, né? Inclusive, trazendo a Mari Kruger de novo, teve outro vídeo que viralizou, foi: eu não acredito que para eu ficar bem eu preciso beber água, me alimentar. Era verdade quando falaram, né? Bem isso, exatamente. Não acredito que só depende de mim. Isabela, a gente falou muito quando o médico encaminha para a psicóloga, mas e quando é o contrário, né? Tem uma dúvida aqui de um seguidor. Quando eu devo procurar ajuda médica além do tratamento psicológico? Bom, o ideal é a gente sempre fazer pelo menos alguma bateria de exames para a gente afastar algumas doenças que possam mimetizar algumas doenças psiquiátricas. Por exemplo, a depressão. Então, quando o paciente tem uma anemia, um hipotireoidismo, uma hipovitaminose, ele começa a sentir uma falta de energia, ele não vai ter vontade de fazer as atividades que ele gostava e, na verdade, não é depressão, né? É um problema orgânico. Então, a gente geralmente tem que fazer uma consulta para a gente afastar essas causas orgânicas. Perfeito. Aline, é normal me sentir cansado mesmo sem ter feito nada? É bastante comum. Podem ter várias causas, né? Mas é comum porque hoje a gente está o tempo todo ligado em alguma coisa, né? Então, teve até um conteúdo que já está lá no Instagram do Eco, que eu falo sobre isso, assim. Você está descansando da maneira adequada? Porque, por exemplo, se você trabalha sentado, aí você chega em casa e senta de novo, você não descansou, na verdade. Você está fazendo mais do mesmo, né? E o nosso corpo, ele precisa dessas mudanças de estado para daí ter algum efeito. Então, é comum que a gente se sinta cansado mesmo sem fazer nada, porque, você trabalha muito. Nossa Senhora, a vida correria. Chega fim de semana, você também faz um monte de coisa, tem um monte de festa, e faz isso, e dorme de madrugada, e não come direito. Como que você quer chegar segunda-feira descansado, né? Então, de novo, é o equilíbrio, né? Da gente tentar entender qual é a melhor forma que eu consigo descansar. Se eu trabalho sentado, preciso me levantar. Se eu trabalho com muita gente, vou descansar um pouco mais sozinho, assim. Ou, se eu falo muito trabalhando, vou tentar falar menos quando eu estiver descansando. E fazer sempre essa troca para daí, sim, não ter essa sensação de cansaço, ainda que só ficamos deitados. Excelente. Isabela, dor de cabeça frequente pode ser estresse ou ansiedade? Com certeza. Tanto a cefaleia tensional quanto a migrânia, que é a enxaqueca, né? São super relacionados ao estresse e à ansiedade. Inclusive, quando a gente trata esses pacientes, a gente prescreve repouso. Vai descansar. Vai descansar. Uhum. Aline, por que eu me comparo tanto com outras pessoas? Isso afeta a minha saúde mental? Eu que pergunto para essa pessoa que perguntou isso. Por quê, né? Por que a gente faz isso? Afeta totalmente a saúde mental, porque, de novo, a gente pega um recorte da vida do outro para daí, sim, achar que aquilo encaixa na nossa vida. Mas uma psicóloga minha me falou uma coisa uma vez que eu achei muito pertinente até para essa pergunta, assim. Eu lembro que eu estava num contexto, assim, eu senti inveja da minha colega de faculdade. E a gente sempre vê inveja como um sentimento horroroso, nossa, inveja branca, nossa. Gente, inveja é inveja e todos nós vamos sentir inveja, tá tudo bem, faz parte. Mas aí ela virou para mim e perguntou, você sente inveja, mas o que você pode fazer que ela está fazendo
para você tentar ter um resultado similar. Então, de mudar essa chavinha, assim, de se inspirar no outro, ao invés de pegar uma comparação e aplicar aquilo à sua realidade. De novo, cada um vive uma vida, cada um tem um contexto, tem traumas passados, e a gente acha que trauma é grandes coisas, né? Mas um trauma pode ser uma coisa muito pequena e que traumatizou aquilo ali de alguma forma diferente, né? Então, eu peguei uma coisa e a minha irmã pegou diferente, a mesma situação. Então, da gente entender que somos pessoas diferentes e se inspirar mais no outro, ao invés de, tipo, querer fazer exatamente igual. Não vai dar para fazer igual. E afeta mesmo. A rede social é tudo muito maquiado, né? É tudo muito distorcido, que nos faz acreditar que a vida de todas as outras pessoas é perfeita. E isso não é uma realidade. E eu acho que é um sintoma muito dos dias atuais mesmo, assim, porque a gente vai ver a pessoa que não tinha nada, de repente ficou muito rica, e aí você fala, é só eu fazer igual ela fez, mas a gente não sabe exatamente o que aquela pessoa fez, ou o que ela passou para chegar ali. Será que a gente quer mesmo? Ou entender que nem tudo é para todos, né? Assim, talvez aquela pessoa ali conseguiu, mas você não vai conseguir, e voltar para o que você trouxe, né? Assim, a gente não é tão importante assim, se recolher na nossa insignificância, do tá bom, vou me inspirar, nossa, olha só, ele tem constância, ele posta vídeo todo dia, vou tentar fazer algo todo dia, mas entender que você tem as suas coisas, a pessoa tem as dela, e a rede social pode ser muito inspiradora, mas tentar limitar isso mesmo. As redes sociais é como esse podcast, né? Os erros a gente vai cortar, os erros a gente não mostra. A gente mostra só o que deu certo, então não tem como comparar quantas vezes a pessoa fez tal coisa, quantas vezes ela errou, ela não vai falar sobre isso. Então, isso é muito importante também, né? Ter esse crivo do filtro da rede social, que lá é tudo perfeito. Então, não dá para se espelhar realmente. Isabela, a insônia é sempre emocional ou pode ser algum problema físico? Não, a insônia pode ser algum problema físico, sim, como a apneia do sono, síndrome de pernas inquietas, a própria menopausa, hipertireoidismo. Então, também é um sintoma que tem que ser avaliado, sim. Perfeito. Essa perna inquieta que você comentou, muita gente tem e não percebe, né? É inconsciente. O que a gente pode fazer para lidar com esse tipo de coisa? Sim, inclusive tem medicação para tratar a perna inquieta. E tanto a perna inquieta quanto a apneia do sono, a gente geralmente pergunta se tem um acompanhante, como o marido ou a esposa. Às vezes a gente nem precisa levar o paciente para a polissonografia, que a pessoa já conta a verdade sobre o que o parceiro faz enquanto dorme, né? Então, mas a gente tem tratamento até medicamentoso para essa situação. Perfeito, perfeito. Aline, a gente falou muito sobre estar sempre no automático, né? E tem uma pergunta de uma seguidora que diz o seguinte: como lidar com a sensação de que estou sempre no automático? A gente precisa pensar o automático como a correria do dia a dia, ou a gente está sempre precisando preencher a nossa agenda, não pode ter lacunas, e nisso a gente vai seguindo o baile, né, da maneira que dá. Como que a gente sai do automático? Fazendo coisas que vão nos tirar daquele estado de só seguir o fluxo, né? Esses momentos de tédio, como eu comentei, você, quando estiver em algum lugar, está de fato presente naquele lugar. Não sei vocês, mas até eu tô fazendo isso. Às vezes vou ver uma série e tô no celular, do lado, mexendo no Instagram. Aí eu paro, não, peraí, o que eu tô fazendo? O que eu quero, né? Qual dos dois vai ter minha atenção? Porque isso deixa a gente no automático. Você tá ali como se fosse um barulho ao fundo. Ou você tomar banho e tá sempre com podcast, tá sempre ouvindo alguma coisa. A gente sai do automático quando a gente coloca a atenção plena naquilo que a gente está fazendo. Então, se eu estou estudando, agora é hora de estudar, deixa o celular em outro cômodo, até para dormir, né? Se você vai dormir, tentar colocar em outro lugar e focar a atenção, que é a nossa grande dificuldade, né? Estar presente, né? De corpo e alma naquilo. E acho isso muito, muito particular, porque eu sou bastante conversadeira e tal. E a minha memória como psicóloga é um negócio, assim, eu de fato lembro que a pessoa me contou 3 anos atrás e eu lembro. E aí eu sempre fico fazendo essa pergunta. Eu acho que é o escutar com tanta atenção que, de fato, você vai lembrar daquilo. E aí eu acho que isso é aplicável em outras situações da nossa vida, né? Da gente colocar uma atenção e um cuidado no que a gente está fazendo, assim.
Você comentou de estar assistindo uma série mexendo no celular. Eu fazia muito isso. E aí, claro, acompanhamento psicológico, tudo mais. E hoje, quando eu vou assistir um filme, quando eu vou assistir uma série e vejo que eu fico muito no celular, eu troco a série, eu troco o filme, porque talvez ele não esteja tão interessante assim. Exato. Então, é identificar isso, né? É interessante a gente que tem filhos, o como os filhos enxergam a gente mesmo, né? E o quanto a gente escuta às vezes, mãe, sai do celular, mãe. Ou minha filha pequena que pegava o celular e falava, eu tô trabalhando. Então, você se sente tão mal, né? Você fala, nossa, eu fiquei no celular enquanto ela estava ali brincando comigo, como isso não é adequado, como a gente tem que rever e trabalhar esse lado, né? Cheguei em casa, guardei o celular e daí agora eu vou brincar com os meus filhos. Isso, porque o celular também é uma fuga, né? A gente falou muito sobre fuga e vício, não deixa de ser também. Então, talvez o que eu faço é perceber quando eu tô que é muito difícil também, né? Chegar nesse momento de perceber, de ter consciência e trocar o que eu tô fazendo. Se eu não tô conseguindo prestar atenção na série ou filme, talvez ler um livro, talvez encontrar outras ferramentas, né? Isso, e trocando os estímulos também, né? Quem estuda, por exemplo, estudar sempre da mesma forma vai começar a ficar muito cansativo. Então, você vai troca a forma. Vi uma série. Não, tá bom, já vi bastante televisão. Vou trocar agora, vou dar uma volta. Vou fazer um crochê, vou colorir. E aí, não colocar nenhum celular, nem nada assim do lado, para você ter atenção plena. Esse exemplo que você trouxe é muito isso, né? Às vezes a gente não percebe. E as crianças são maravilhosas porque escancaram assim na nossa cara, né? Não tem nem como você fingir que não viu. Agora temos a última pergunta de seguidor. Remédio para ansiedade, doutora Isabela, é viciante? Depende. Nós temos um grupo de medicação que nós usamos com muita cautela e por um curto período de tempo, que são os benzodiazepínicos, que nós usamos até que o antidepressivo comece a fazer efeito. Essas medicações nós prescrevemos com data para terminar, porque elas são tarja preta e podem causar dependência. Mas a maior parte dos casos de ansiedade nós tratamos com antidepressivo e antidepressivo não vicia. Não vou me negar o remédio porque vão falar que vicia. Então, meninas, estamos nos aproximando do final desse episódio, que foi riquíssimo, com muitas informações. Eu amo esse tema, eu tenho lido muito sobre isso. E eu queria pedir para vocês dicas de ouro para os nossos pacientes, né? Sobre tudo que a gente falou, estratégias para lidar com tudo isso. Aline, por favor. Eu quero que a Isabela comece. Ela tá mais preparada com o papelzinho dela ali. Eu vou falar. Então, saúde mental deve ser uma prioridade e ela é multifatorial, ou seja, ela depende de vários fatores. Então, de uma atividade física feita de forma contínua e bem feita, de um sono de boa qualidade, de uma alimentação saudável. E o principal é realizar atividades que te tragam bem-estar, que te tragam prazer. A gente vive uma cultura de exaustão, uma cultura da produtividade, em que o indivíduo sente vergonha por descansar e por relaxar. Então, a minha dica de ouro é: separe um tempo da sua agenda para fazer o que você ama, o que você mais gosta de fazer. Vamos encher a sua mente de coisas boas. Faça coisas boas na tua vida. É isso. Perfeito. Adorei. Vou complementar ela, na verdade. A gente coloca na nossa agenda tanta coisa, né? É o médico, é o trabalho, as 1000 reuniões que a gente tem para fazer, e a gente não se coloca na nossa agenda. A gente não coloca um momento que ele é só nosso, um momento que a gente vai ficar ali introspectivo ali com a nossa insignificância, pensando nas nossas coisas, mas eu acho que parte muito disso, da gente ir tentando equilibrar os pratinhos, mas se colocando em primeiro lugar. Bem a regra do avião, gente. A gente não salva ninguém se a gente não se salvar primeiro, né? Então, a gente tem que ser a coisa mais importante, e se a gente está bem, o nosso entorno ele se transforma. Então, a gente está no contexto do Janeiro Branco. Entender que pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Você pode ajudar outras pessoas, mas um psicoterapeuta, um médico integrativo, todas essas pessoas estão para te ajudar, elas estão ali, é literalmente o trabalho delas. Lembrar de se acolher sempre, né? Não se perder em meio às suas emoções, entender que a gente vai sentir os picos de alegria, de tristeza e que tudo passa. E ter sempre pessoas de rede de apoio. A rede de apoio, ela também é uma questão que a gente precisa comentar, assim. Rede de apoio
não precisa ser só família, pode ser aquele amigo querido, pode ser um colega de trabalho que você tem mais afinidade, pode ser o vizinho. Então, de você se munir de coisas que te fazem bem, né? Ter hobbies, se dedicar a esses hobbies e se dedicar a ter uma rede de apoio de qualidade, assim. Eu tenho um caso de uma paciente que ela começou a andar de bike, só que daí ela fazia spinning trabalhando no celular. Eu falei, esquece, tudo isso não vai funcionar. Tira o celular, no máximo você pode colocar uma série, uma música, senão não vai funcionar. Tem que te dar prazer, tem que ser uma coisa gostosa no teu dia a dia. Exato, perfeitas colocações, meninas. Esse foi o nosso tempo de hoje, então. Eu queria muito agradecer a troca que a gente teve, esses conteúdos ricos que vocês trouxeram. Com certeza vai ser de grande valia para todo mundo que assistir esse episódio. E eu espero que a gente consiga ajudar quem realmente precisa, que somos todos nós, né? Verdade. Eu que agradeço, obrigada por estar aqui. Foi uma experiência muito rica. E acho que o mais legal de tudo é a gente poder falar de saúde mental, falar de temas que são, às vezes, pesados, mas de uma forma mais leve. E traduzir o que a gente vive, né, no nosso dia a dia de uma forma bem tranquila e didática para todo mundo, que seja de grande valia para todo mundo, então. Eu também queria agradecer, eu fiquei muito feliz por ser convidada para falar sobre esse tema, que eu gosto tanto, né? Às vezes as pessoas podem se perguntar por que um clínico falar sobre saúde mental? Porque nós vemos muito no nosso dia a dia, nós vemos muito mesmo, e a gente acaba estudando muito para justamente acolher e poder direcionar bem esses pacientes. Então, eu espero que a gente possa ajudar mesmo bastante gente, que eles escutem, e queria agradecer o convite de vocês. Obrigada, meninas. Muito obrigada mesmo. E esse foi o nosso tempo de hoje, mas claro que sempre traremos novas dicas e novos conteúdos riquíssimos aqui para vocês pelo podcast Agora Doutor. Um abraço e até a próxima.